Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Inovação Planilhas, videoaula tutorial da planilha para controle de bens patrimoniais. Como a planilha ela é habilitada com macro, primeira coisa que você vai fazer, aqui na pastinha onde está a planilha, você vai clicar com o botão direito e vai ter a opção Propriedades. Clica nessa opção, aqui do lado de oculto vai ter uma opção chamada Desbloquear, tá? Aqui no caso, na minha planilha não tem, mas provavelmente quando você baixar o arquivo pela primeira vez no seu computador vai ter, você clica em desbloquear, aplicar e OK. Depois com a planilha aberta, nós vamos aqui às instruções. Aqui você tem a tela de configurações. Aqui você vai cadastrar os tipos de bens comerciais que você tem de vender ou alugar. É só seguir o que cada coluna pede. Então aqui eu coloquei sala comercial, casa, apartamento, e você pode ir colocando e acrescentando aqui mais opções, tá? É ilimitado. Então aqui também tem tipos de bens arrendamentos. Eu coloquei fazenda, chácara, você pode colocar vários aqui, ok? E aqui os tipos de bens próprios que você pode ter. E aqui também os tipos de medidas que você vai utilizar, metro, lotes, cabeça. Dependendo do tipo de bem, você vai usar um tipo de medida, tá? Então é interessante sempre já fazer o pré-cadastro aqui dessas informações. Tanto do tipo de bens, como também os tipos de medida que você vai utilizar nas telas posteriores, tá? Se lá na tela de cadastro não tiver o que você quer, vem aqui e cadastra que vai aparecer. Aqui você cadastra o imposto de pessoa física e aqui jurídica, tá? Então aqui você vai cadastrar de zero a tanto é tanto de porcentagem, de tanto a tanto porcentagem. E aqui também no jurídico. Cadastra de forma é, bem acertada, tá? Essa questão de impostos aqui. Se você não sabe, procura o seu contador ou procura uma pessoa que saiba e cadastra aqui. Tem que estar sempre atualizando essas tabelas, ok? E aqui também tem a questão de bens comerciais. Você digita um código e aqui você seleciona o tipo de imóvel. A classificação é o tipo que eu cadastrei na tela de configuração. Então, eu só cadastrei esses daqui. Então, está aparecendo aqui. Eu seleciono uma dessa opção. Eu queria outra opção. Então, eu volto aqui em configuração, tipo de bens comerciais, alugar ou vender. Eu cadastro essa nova aqui, tá? Vou fazer um exemplo só. Cadastrei aqui uma chamada nova. Agora, quando eu estiver aqui no cadastro de bens comerciais, na coluna classificação, essa nova apareceu, tá? Então é assim que funciona. Aqui eu escolho se é pessoa física ou jurídica. Sempre quando aparecer essa setinha aqui, significa que tem uma lista já pré-cadastrada em alguma tela anterior. Então não preciso ficar digitando, tá? Aqui na tela para dar erro. Vai dar erro, porque se o nome não tiver idêntico de lá, então essa lista ela valida o nome que você já digitou em outra tela, tá? Simplesmente seleciona. Apareceu a lista, eu seleciono. Não apareceu, eu digito. Nome do bem. Então, coloco qual o nome desse bem, eu coloco o local onde ele está, o valor que eu pretendo alugar esse imóvel. Se ele for um alqueire, no caso, eu coloco aqui alqueire, mas o interessante aqui, o nosso foco é o valor de aluguel e o valor de venda, tá? A porcentagem do administrador, quanto eu pago para administrador, o tipo de medida que está cadastrado lá em configurações e a quantidade de medidas que eu tenho. Então, aqui, ó, nesse primeiro aqui em cima, eu coloco, eu tenho 81 sala comercial. Coloco aqui, tá? E também tem o cadastro de bem comercial, que é a mesma coisa, seguindo o que cada coluna pede, respeitando os que tem lista de validação, que já está lá na tela de configuração. Se eu quiser alterar o cadastro lá na tela de configuração, se eu quiser cadastrar um novo, alterar, excluir, eu vou lá na tela de alteração, ok? E vai cadastrando da mesma forma como o bem comercial. As telas são bem parecidas. Bens próprios também, a tela é muito parecida, tá? Uma diferença é que nessa tela aqui tem o tipo de bem, tá? Então você coloca se ele é imobilizado ou se ele é mobilizado, ok? Imobilizado é para terreno, casa, moradia e mobilizado seria mais para automóveis, tá? Veículos. Então você cadastra aqui de forma correta. Se você cadastrar de forma errada isso aqui tem instrução também, ó. Ele já escreve aqui, ó, tá? Já dá as informações corretas. Dá aqui, ó. Se você clicar na coluna, vai abrir aqui, ó. Tá? Essa instrução é só você seguir. Se tiver dúvida, pergunta para nós. Você tem que classificar esse bem.
se ele é um veículo, moradia, o que que ele é. Lembrando que aqui é de bens próprios, você não vai lá alugar e nem vender, tá? Aqui em bens comerciais são os bens que você quer alugar ou vender. Então você está querendo fazer a simulação lá na frente, projeção, compensa mais alugar ou vender em uma determinada data. Aqui os bens de arrendamento, é os bens que você pretende arrendar. E aqui os bens próprios, tá? Cada bem na sua tela correta para não dar problema posterior. Feito isso, eu venho para as telas. Aqui, ó, só mais um adendo aqui. Aqui, quando se for imóvel, você coloca a porcentagem aqui, ó, residual. Tanto se for imóvel ou não for, você coloca a porcentagem aqui. Se for imóvel, ele vai reduzir com a porcentagem residual. Se for um bem, ele vai colocar isso aqui como valorização, essa porcentagem, ok? Ele calcula o valor residual, no caso aqui do veículo, ó, já me deu o valor residual. Eu coloco a vida útil em anos, quer dizer, eu estou fazendo a cotação dia 20/3/2025 e eu quero saber quanto ele vai estar valendo daqui 5 anos. Então ele fala para mim, ó, o valor aqui, o bem era 600 mil, ele coloca aqui o valor hoje, a depreciação ou valorização anual, se for carro, se for apartamento, ele vai identificar, ok? O total de depreciação ou valorização, quando que vai findar a vida útil desse bem e o valor no final da vida útil dele, 5 anos, ele vai estar valendo esse valor aqui, ó, 120 mil, ok? Respeita essas colunas que estão de cabeçalho de cor meio salmão aqui, tá? E se está pintada a coluna, significa que tem uma fórmula aqui dentro, ok? Então não digita nessas colunas, elas são de forma automática. Só vai digitar nessas aqui, ó, que estão de cabeçalho de cor cinza. Vê essa cor salmão, você pula. Na projeção é bem simples, ele já puxa a maioria das informações para você, ó. Todas essas colunas que estão cabeçalho de cor salmão e a linha tá pintada, significa que tem uma fórmula que é automático. Só vai digitar aqui, ó, que data que está fazendo a simulação. Aí você coloca aqui também o nome do bem, qual bem você quer fazer a simulação, tá? Vamos esse primeiro aqui. Quando eu coloco o bem aqui, ó, ele vai alterando as informações, tá vendo? Vai mudando aqui, ó. Então eu quero fazer a simulação desse bem para ver se é melhor eu alugar ou vender. Aí eu coloco aqui, ele tem 81 unidades, então eu quero alugar ou vender as 81 unidades, tá? E aqui eu vou colocando a informação aqui no caso das medidas, né, que é 81. E aqui quantos imóveis desse eu quero alugar? Coloquei um. Então quero fazer a simulação para um que tem 81 unidades. Vai ser um conjunto de imóveis, tá? E aqui eu coloco a data da projeção que eu quero vender ou alugar. Para vender, eu pretendo vender em 2039 ou alugar a partir de 14/3/2025, alugar até 14/3/2039. Então ele me dá aqui que o cadastro, o tempo de locação é 166 meses, coluna automática, ó, linha pintada. E ele estava colocando aqui o imposto de forma automática, ele puxou também. A recorrência do imposto eu coloco. Se ela é anual, se ela é mensal, ele já me dá o valor do imposto. Eu posso colocar o valor da imobiliária, porcentagem do administrador, eu posso colocar aqui se eu teve custo, despesa. No final ele me dá um montante, ó. As despesas que esse aluguel, se eu for vender, vai ser 163 mil. Se eu alugar, eu vou ter uma despesa menor de 49 mil. Só que em questão, ele falou para mim que se eu vender, eu vou ter um montante de 565 mil. Se eu for alugar, 505 mil. Então ele falou para mim, a melhor opção é vender. Então eu já tenho aqui informações para mim tomar decisão referente a esse imóvel. Se realmente vou vender, se é interessante para mim essa diferença, eu prefiro alugar e continuar com o imóvel, tá? Aí é uma questão que você vai analisar. Mas a planilha já deu a melhor opção para você, baseada no montante dos dois, ok? Vamos lá. Aqui tem um filtro aqui, ó, que você pode escolher aqui, ó. Selecionar só os móveis que eu tenho para alugar, só o que eu tenho para vender, ok? Botão exportar PDF. E eu tenho alguns relatórios aqui bem interessantes. Eu tenho um relatório daquele mesmo da tela de projeção, só que agora em forma de relatório. Eu escolho o imóvel, ele dá todas aquelas informações que estão na tela de projeção para mim, porém de uma forma unificada aqui em forma de relatório que eu posso estar exportando por PDF para analisar. Eu selecionei a sala imóvel, sala comercial 2. Aí ele falou para mim que vender é X, alugar é X e a diferença do montante para vender e alugar é X. Ele vai dando várias informações que já foram pré-cadastradas, tá? E no final ele total líquido do aluguel e o total líquido da venda. Então é bem interessante esse relatório, tá?
Tem um relatório também de arrendamento. Lembrando que tanto nesse relatório como nesse aqui, eu só posso selecionar aqui o imóvel, tá? Não é para digitar aqui. Se eu digitar aqui, vou quebrar a fórmula. Então, daqui para baixo eu não digito, eu apenas seleciono. Porque senão não é interessante, não é um relatório automático se quer ficar digitando. Eu só digito nas telas de projeções e nas telas de cadastros. Relatório é só para fazer uma análise. Simplesmente selecionar. Aqui em bem próprio eu seleciono. Eu quero ver como é que está a questão do carro. Aí ele me fala, ó, valor da vida útil 120 mil, fim da vida útil dele, ele é imobilizado, quanto que eu comecei o valor dele. Bem interessante para você analisar. Eu quero ver o apartamento agora, do meu bem próprio. Ele vai te dar informação sobre o apartamento, tá? E aqui também, então, aqui, ó, relatório de venda e aluguel. Ele vai, a mesma opção que ele dá na tela de projeção, ele dá aqui também, ó. Total líquido na venda, tá? E total líquido do aluguel. Então, é bem legal, bem interessante. Dá várias informações. Aqui eu quero ver só os bens de arrendamento. Aqui só os bens próprios. Eu posso fazer uma simulação geral, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar uma data inicial e uma data final, o período total em anos que eu quero fazer esse cálculo, e eu posso colocar o valor manual ou ele pode pegar o inventário já bruto de forma automática de tudo que eu tenho. Se eu digitar um valor manual aqui, ó, eu quero uma simulação de 600 mil, 6 mil. Ele vai digitar aqui. Se eu deixar zero, ele vai entender que eu quero realmente o cálculo dos meus bens e inventários de forma automática. Então, ele calculou tudo que eu tinha lá de bens de aluguel e venda, projeção, meus bens próprios, e deu um total de 3.662.000 para mim. Ele falou que se eu pegar e vender tudo isso aqui, ó, nesse montante, tá? E calcular o prazo de 12 meses, ele fala para mim com um juro anual de 12%, ele vai gerar para mim isso aqui no final, ó. A quantidade de juro, 2.147, 2.147, vou estar montando com 5.809. Era 3 milhões, foi para 5 milhões. Então eu tenho tantos a simulação aqui de cada um, como eu tenho também a simulação geral de tudo que eu tenho se eu quiser vender hoje e investir. Eu tenho também um relatório bem interessante, né? E aqui esse relatório, vocês não vão digitar em nada, nada, tá? Você só vai analisar. Porque isso aqui ele vai puxar tudo para você de forma automática, tudo. Quantidade de bens de vender ou alugar, de bens de arrendamento, bens próprios, o seu inventário bruto, tá? De cada um, ó, de vender ou alugar. Inventário bruto também aqui de arrendamento e meu inventário bruto de bens próprios, separado cada um aqui no seu, ó, tá? Certinho. Tanto a quantidade de bens próprios e o inventário. Bem arrendamento, inventário. Quantidade de bens e o inventário, tá aqui para mim. E despesa também, ó. Despesa se eu vender, despesa se eu alugar, despesas de arrendamento e as despesas de bens próprios. Olha que interessante. No final aqui ele me dá um montante geral. Olha só que interessante. O inventário líquido se eu vender, se eu alugar, o inventário líquido se eu arrendar, inventário líquido dos meus bens próprios. No final ele dá um montante aqui em cima desse montante aqui, ó, tá? Inventário final, se vender X, se alugar X. Olha que beleza. Ele fala que quantidade de bens, um totalizador total, todos os móveis juntando de alugar e de arrendar os bens próprios, deu 9. O inventário bruto de todo mundo deu isso aqui. As despesas totais, se eu vender ou se eu alugar, e o montante de cada um. Aqui também ele mostra para você um quadro, um resumo aqui para você ver tudo resumidinho. E aqui um gráfico também. Olha que interessante. Coloco para exportar PDF, eu imprimo esse gráfico para análise. Fora isso, ainda tem um dashboard aqui também, ó. Posso colocar o logotipo, né? Posso colocar aqui o nome da minha empresa. Ele vai me dar aqui a quantidade de bens, né? Total, quantidade de inventário, montante final se vender, montante final se alugar. Ele coloca a questão dos bens que eu tenho para vender, para alugar, como inventário bruto, total de despesa e líquido de cada um. Cada quadro desse representa a um tipo de imóvel, bem arrendar, bens próprios, e um montante aqui, ó. Então eu não preciso fazer nada aqui, só simplesmente analisar e tomar a decisão, tá bom? Então essa foi a videoaula tutorial
da planilha de bens, inventário, projeção, melhor opção, vender ou alugar, da Inovação Planilhas.